Olá, crianças, sejam bem-vindos à Escola Evangelística da Manhã de nossa igreja. Vamos dar início nesse momento a mais uma aula. Espero no Senhor que o nosso Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós vamos dar início a uma nova série no livros de 1ª e 2ª Reis. Para dar início a essa série, a essa aula, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1ª Reis, no capítulo 17. 1ª Reis, no capítulo 17, e no versículo 1 ao versículo 16, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Só até que então, hoje nós vamos dar início a esta série com o título dessa primeira aula: O pecado de rejeitar a Deus. Nós vivemos em um mundo mau e caído, como nós temos aprendido em nossas aulas, né? Nós sabemos que nós vivemos em um mundo caído pelo pecado, um mundo mau, que cada vez mais a malignidade e o mal deste mundo e as pessoas que vivem nele andam em uma velocidade muito alta, percorrendo pelos seus pecados. As pessoas de hoje, elas têm vivido uma vida muito longe de Deus, rejeitando ao nosso Criador. E nós temos visto nos nossos dias a grande malignidade e maldade que há no homem, no ser humano e em todos nós pecadores. Se nós olhássemos mais ou menos ali na década de 40, 50 e 60, os mais velhos que viveram naquela época, eles jamais imaginariam que o mundo teria uma decadência ou uma maldade imoral ante as leis de Deus como nos nossos dias.
coisas que nós vemos nos nossos dias de hoje que são vergonhosas para muitos que viveram há 30, 40, há 60 anos atrás aqui de nós, os nossos avós e bisavós. Por causa que eles nunca viram o que nós estamos vendo nos nossos dias. Tanta maldade, tanta separação, a desordem que há, a criminalidade e a maldade que há em cada homem longe de Deus nos nossos dias. Então, nós vemos que o mundo e os dias que nós vivemos é um mundo que virou totalmente as costas para o nosso Criador. E aqui nessa leitura que nós fazemos, nós vemos que não é diferente ali com o povo de Israel. Nós vemos aqui, na leitura que nós fizemos, sobre um rei chamado Acabe. Este rei de Israel, o novo rei que nós lemos agora aqui, ele era um rei muito mau, segundo a palavra de Deus. Ele era um rei maligno, um rei que se voltou as costas para o Deus de Israel. As Escrituras nos ensinam que os reis antes dele eram reis maus, reis que adoravam bezerros de ouro e viraram totalmente as costas para Deus também. Mas as Escrituras nos ensinam aqui que este rei, ele era mais mau que os outros ao aborrecer o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Por causa que ele não só viveu nos mesmos pecados dos reis antes dele, mas ele também se casou com Jezabel, uma mulher que não era israelita e uma mulher que adorava a outros deuses das suas nações, dos sidônios. Então, ele fez muito mais mal do que os outros ainda, levando o povo de Israel a uma maior idolatria. Por causa que esse casamento com Jezabel, que Acabe teve, eles trouxeram para dentro de Israel, para o povoado de Israel, um Deus novo, assim por dizer. Eles trouxeram para Israel o Deus dos sidônios, chamado Baal. E eles começaram a adorar esse Deus. Logo, após o reinado de Acabe e o casamento dele junto com Jezabel, todas as esquinas, mercados e casas dos israelitas estavam cheios de Baalins, cheios de Baals, deuses dos sidônios, as suas estátuas de madeira, algumas de gesso, de barro, feita por mãos de homens. O povo israelita estava adorando a deuses feitos por mãos de homens. Então este rei muito ímpio chamado Acabe levou junto com a sua esposa a esse povo a se prostrar diante dos deuses dos sidônios. Então nós vemos que esse novo Deus adorado por Israel, quando lido e aprendido nos nossos dias, ele às vezes é muito ridicularizado e zombado por muitos, né? Porque as pessoas hoje elas se sentem muito modernas, sofisticadas pelos seus dias. Quando elas leem sobre esses deuses antigos pagãos, que eram feitos de madeiras, de pau, de gesso, de argila, de barro, de várias formas que faziam por mão de homens, e as pessoas que se prostravam diante deles fazendo petições, muitas se cortando diante desses deuses, e as cerimônias e festas que eles faziam em volta desses deuses, e os cultos, assim por dizer, aos deuses pagãos, as danças ridículas e imorais, eles zombam quando leem hoje, nos nossos dias, sobre eles. Mas se esquecem, muitos de nós, dos nossos dias, que da mesma forma que aquele povo se dobrava diante do deus Baal, dos sidônios, um deus de madeira, muitos se prostram também ao Deus deste século, pensando que são diferentes daqueles povos antigos, só por causa que não tem um Deus de madeira em sua casa, ou um Deus talvez feito por mãos de homens. Mas muitos de nós, nos nossos dias, se voltam as costas ao nosso Criador com as suas próprias vidas, vivendo em discotecas, em danças, em ritos, que não tem um Deus específico no meio, mas vivendo uma vida ridícula também, diante dos homens, adorando aos seus deuses em seus corações, as alegrias passageiras desse mundo. Então muitos pensam assim:
eu não tenho um Deus de madeira. A gente não fazemos festas e ritos a um Deus criado por mãos de homens. Nós não dançamos na frente de deuses assim. Nós não fazemos comidas e festas diante de deuses assim. Mas muitos têm em suas culturas os seus deuses criados por si mesmos, os seus ritmos de músicas, as suas danças ridículas e feias que eles se gabam tanto e acham tão legal e se esquecem que estão fazendo igualzinho a esses que adoravam esses deuses pagãos antigos e ridículos. Por causa que o principal o principal que eles faziam naquela sociedade daqueles dias, os israelitas, eram virar as costas para o Senhor. O certo virar errado e o errado virar certo. A mesma coisa que muitos fazem nos nossos dias. Hoje, nos nossos dias, tudo que é certo, tudo que é bom, tudo que é de bom testemunho, é feio, é ridículo, é zombador. Nos nossos dias, tudo que é certo, as pessoas ditam como errado. E tudo que é errado a fazer, a sociedade ela dita que é normal, todos fazem, não há problema. Quanto não machuque alguém, quanto não aconteça alguma coisa com o meu próximo, eu posso continuar fazendo e se esquecem do Criador. Os mesmos deuses sempre foram adorados em todas as épocas. Por isso que nos nossos dias às vezes se torna ainda um pouco pior. Mas nós vemos que ali os israelitas, eles tinham adorado o Deus de Israel verdadeiro. Há poucos anos atrás eles estavam no templo junto com Salomão, adorando ao Deus verdadeiro no templo de Salomão. E agora eles viraram as costas e estavam adorando a Baal, a Baalins, aos deuses pagãos, querendo, assim por dizer, uma certa liberdade. Por causa que um Deus falso, ele não fala, ele não tem boca, ele não ouve, ele não anda, ele não pede. Mas o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, que ele deixou mandamentos e os caminhos que nós temos que percorrer e seguir por causa da vontade do Senhor. Aquilo que é certo e verdadeiro e justo e bom. Mas esses deuses feitos por mãos de homens, quem é que dão as leis? É nós. Quando nós temos um Deus em nosso coração, quando nós formulamos um Deus para nós, quem é que coloca as leis e os mandamentos? Nós. Por causa que esses deuses eles não podem falar, eles não podem apontar, eles não podem pedir e eles não podem julgar também. Então, o povo de Israel estava em novos caminhos, com um novo Deus, que era Baal, os deuses dos sidônios, e as suas próprias leis sendo implantadas, cada um vivendo da sua forma e do jeito que quer. Uma falsa liberdade que alcançaram ali em Israel, né? Esses novos deuses que os israelitas eles tinham, às vezes é tido por muitos de nós nos nossos dias também. Um falso Deus é tudo aquilo que toma a sua mente por completo. Qual será que é o seu Deus? Será que o seu Deus é o Deus de Israel? Será que o seu Deus é aquele que enviou Cristo Jesus aqui nesse mundo? Ou será que o seu Deus é outros deuses? Talvez o seu Deus seja o Deus do divertimento. Talvez o seu Deus seja o esporte, os jogos, videogames, os passeios, as viagens. Talvez você perca toda a sua energia e pensamento somente nessas coisas. Quer saber qual é o seu Deus? O seu Deus é aquilo que você perde mais o seu tempo na sua vida. O seu Deus é aquilo que você mais pensa, mais anseia, mais deseja. É aquilo que você toma toda a sua energia, tempo e sentimentos. Esse é o seu Deus. Será que você tem colocado a sua mente na palavra de Deus? Será que em Cristo Jesus é onde você perde o seu maior tempo em pensamentos? Será que a palavra de Deus é onde você mede esforços para conhecer ao Senhor? Ou você deixa a sua força, a sua dedicação para outras coisas? Qual é o seu Deus? Pensa sobre isso. Na época dos israelitas, eles tinham colocado esse outro Deus
junto com o rei Acabe e a rainha Jezabel, Baal. Só que nenhum dos sacerdotes ali se levantaram contra o rei de Israel, Acabe. Só que Deus ele envia um profeta chamado Elias, um homem de Deus, a qual andava nos caminhos do Senhor. E este profeta de Deus, ele se preocupava com a glória de Deus, com o nome de Deus, com o povo de Deus. E esse profeta, ele foi um mensageiro do Senhor e foi enviado para o rei de Israel, Acabe, seu nome era Elias. E ele levou uma mensagem, que foi a mensagem que nós lemos no capítulo 17 e no versículo 1 aqui de 1 Reis, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Esse profeta ousado aqui, Elias, ele vai diante do rei e fala que não haveria chuva, senão segundo a palavra dele. Esse profeta enviado pelo Senhor. Aquele povo de Israel, mesmo virado as costas para Deus, estavam vivendo ali momentos de grande prosperidade, tranquilidade financeira no seu país. E talvez eles pensavam que não estavam fazendo algo muito mal assim, por causa que tudo estava andando tranquilo. Não é assim que nós vemos nos nossos dias? Quantos não têm virado as costas para o Criador, para o nosso Deus, para as suas verdades e vontades, e têm caminhado a sua vida falando: nada está acontecendo de mal com a minha vida, tudo está caminhando certo, não estou padecendo necessidade muitas vezes. Só que nós se esquecemos que o Senhor, ele tem visto todas as coisas. E os israelitas esqueceram do Senhor. E Deus envia Elias e fala: não choverá mais. Em outras palavras, sem chuva, sem comida, sem alimento, fome está prestes por vir. Então ele continua as suas vidas ali, em Israel. Então o Senhor fecha os céus e não deixa com que a chuva venha e o povo começa a passar fome e necessidade, como a palavra do profeta Elias. Isso se chama consequência do pecado. O povo virou as costas para o seu Criador e o Senhor veio e travou os céus para que não chovesse mais. Nós temos que nos lembrar que muitos de nossa sociedade e dos nossos dias têm vivido assim. Nós temos aprendido muitas vezes com a mídia, com a televisão, com os jornais, com a escola muitas vezes, e nós temos tido uma lavagem cerebral desses meios. Por causa que esses meios eles ensinam somente a vida aqui neste mundo passageira. Eles ensinam para que nós viemos procurar a felicidade nesse mundo passageira, mesmo que nós viemos desagradar a vontade de Deus, nós temos que percorrer a nossa alegria, os nossos ideais, os nossos planos nesse mundo. Mas a palavra de Deus ela ensina que primeiro nós temos que buscar o Senhor, o nosso Deus. Primeiro as coisas do Senhor, primeiro a salvação, primeiro a vontade de Deus. Mas muitos viram as costas para o Senhor, esquecem a sua palavra e, consequentemente, sofrerão danos no futuro. Todos aqueles que viram as costas para o Senhor e vivem uma vida de pecados terão consequências nessa vida aqui. E as consequências, muitas das vezes, não é fome, como o povo de Israel passou ali. Mas muitas vezes as consequências, como nós temos visto de muito por aí, é tristeza. Muitas das vezes é uma vida sem ideais, uma vida sem sentido, uma vida amarga, uma vida triste, com muitos planos, mas às vezes uma vida triste e uma vida cheia de cicatrizes por causa do pecado e por causa de andar longe do nosso Criador. As consequências que muitos nós temos aqui nessa vida ainda não há de se comparar com a consequência que todo pecador receberá como salário no final, que é a morte. Todos aqueles que vivem uma vida longe e distante de Deus receberão um grande salário, e esse salário é a morte. E a morte eterna
longe do nosso Criador. Mas o Senhor aqui, com esse momento de fome, ele envia o profeta, seu Elias, para o ribeiro de Querite. Ele envia esse profeta para esse lugar muito distante dali, mas para cuidar do seu profeta. Todos aqueles que são filhos de Deus, nascidos de novo pelo Senhor, esses são cuidados dele, recebem os cuidados do Senhor. Mesmo no momento de fome ali em Israel, Deus envia o seu profeta para o ribeiro de Querite, para que ali ele pudesse se banhar e para que ele pudesse ter água até o rio se secar. Então o Senhor, ele cuidou dele, e também o Senhor o alimentou ali, usando corvos para levar o alimento necessário para ele de uma forma milagrosa. O Senhor, ele cuida de todos os seus filhos, todos aqueles que nascem de novo, todos aqueles que se tornam ser filhos de Deus, eles têm um Pai Celestial. E esse Pai Celestial, ele dá algumas promessas a esses seus filhos. E uma das promessas dos filhos de Deus que estão nesse mundo é que eles não padecerão fome. Eles não terão fome, o Senhor cuidará deles, mesmo que eles passem dificuldades, o Senhor dá a eles aquilo que é necessário para o viver deles a esse mundo. Então, eles têm um cuidado dos seus filhos. O Senhor, ele cuidou ali de Elias, e depois o Senhor envia Elias para Sarepta, ali onde estava uma viúva, e junto com aquela viúva ele arruma um lugar para dormir e também alimento ali, que o Senhor o abençoou ele. O Senhor envia a Elias com uma grande bondade ali para uma viúva em Sarepta, uma viúva vivendo em tempos de crise, de fome, padecendo necessidade e com um filho. O Senhor pede para que Elias saia depois de algum tempo, ali no ribeiro de Querite, e pede para que ele vá até Sarepta, que ali ele enviaria uma viúva para cuidar dele. Mas, ele chegando ali, ele encontra esta viúva em Sarepta, e ele pede para que ela dê água a ele. E ela vai buscar água para ele, e logo depois ele pede para que ela faça para ele um alimento, um bolo, pede comida para ela. Então ela vai e conta a história triste dela. E a história triste dela é que ela tinha um pouquinho de farinha na botija e um restinho de azeite para preparar a última refeição para ela e para o filho dela. E ela estava sem esperança nenhuma. E ela disse: nós temos somente isso e nós vamos comer e beber e comer isso daqui, e depois nós dois morreremos. Ela não tinha auxílio ali em Sarepta. Ela não tinha ninguém que poderia ajudar ela. Ela não tinha ninguém a quem ela podia ir pedir ajuda para que pudesse ajudar a ela. Não. Ela estava sem esperança. Ela iria padecer de fome e ela sabia que ela e o filho dela iriam morrer. Uma triste situação ela estava vivendo naquele momento. Mas o profeta Elias disse: não, vai, faça o que eu estou pedindo para que você venha fazer, e o Senhor irá cuidar de você. O Senhor irá dar aquilo que você necessita, o alimento que você necessita. O Senhor irá suprir as suas necessidades, ele estava falando para ela. E ela, crendo na palavra do profeta Elias, ela foi e fez. E o Senhor abençoou ela, que a farinha não acabava e o azeite sempre tinha na botija. Sempre quando ela colocava, sempre quando ela usava para fazer mais alimentos, sempre tinha o alimento necessário ali para ela. Nunca mais faltou, como nós lemos ali. A sua tigela de farinha e a vasilha de azeite foram abastecidas até o tempo em que a chuva foi enviada ali, e ela e sua casa foram salvos da fome. O Senhor abençoou eles grandemente e não deixou eles padecer de fome. Assim, nós temos um grande aprendizado aqui. Isso nos ensina que nós somos semelhantes àquela viúva ali. Nós que não nascemos de novo, se não nascemos de novo, nós estamos na mesma situação daquela viúva ali. Nós
enfrentamos um desastre, ela sofreu um desastre, a fome ali com ela, nós temos um desastre, e o desastre que nós enfrentamos é espiritual, por causa que se nós não temos Cristo, nós estamos mortos espiritualmente, e se nós estamos mortos espiritualmente, nós seremos julgados e condenados pelos nossos pecados, nós estamos perdidos e sem esperança, como aquela mulher estava também. Ela não tinha ninguém que podia ajudar ela, nada na terra podia ajudar ela, e nada nesse mundo pode salvar eu e você da condenação que está por vir a todo homem nesse mundo por causa dos nossos pecados. Nada e nem ninguém nos pode livrar disso. Ela nada podia fazer para salvar a si mesma, nada que ela fosse fazer ela podia fazer para salvar ela e seu filho da fome. Ela não tinha o que fazer, ela não tinha onde recolher alimentos, ela não tinha onde arrumar alimentos. Assim, eu e você, nenhuma boa obra, nada que nós viemos fazer pode pagar a dívida que eu e você temos de pecado contra o nosso Criador. Nada. Ela obedeceu a mensagem de Elias, do profeta de Deus, a mensagem de Deus. Ela obedeceu, ele falou: faça o alimento para mim, que o Senhor irá abençoar você e não faltará o alimento necessário. E ela obedeceu e ela recebeu a bênção do Senhor ali. Também nós devemos fazer o mesmo, nós devemos obedecer o que a palavra diz, e a palavra diz que Cristo morreu no madeiro no lugar de pecadores. Nós temos que ir ao Calvário e buscar a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que nos lembrar da morte que o Senhor sofreu naquela cruz, os seus sofrimentos no lugar de pecadores, e nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, ir a Cristo Jesus, nos lembrar do Calvário dele e pedir para que ele nos perdoe e nos salve dos nossos pecados. Ela nunca vira tal coisa acontecer, mas confiou. Ela nunca viu aquele milagre acontecer, mas ela confiou que o alimento não iria faltar para ela, e ela foi. Assim nós também devemos confiar em Cristo Jesus para receber a nova vida. Nós temos que confiar que Deus enviou o seu Filho a este mundo e ele se entregou no madeiro no lugar de pecadores. Nós temos que crer, nós temos que confiar no Senhor para que ele nos perdoe, para que ele nos salve e para que ele nos torne o nosso Deus. E ela ficou grandemente alegre e feliz pela bênção que ela recebeu. Ela ficou muito alegre, muito feliz, pois o Senhor abençoou ela com o alimento, não deixando faltar na botija. Todos aqueles que são salvos por Cristo, todos aqueles que pedem a salvação ao Senhor e alcançam essa salvação, eles têm algo que o mundo não pode ter. A Bíblia diz que eles têm a paz que excede todo entendimento. Eles também têm a verdadeira alegria, a bem-aventurança de ser um servo de Deus, um filho de Deus, um novo nascido pelo Senhor. Você já buscou ao Senhor Jesus? Você tem essa grande alegria que somente os crentes em Jesus podem ter? A salvação, a paz com Deus? Se você não tem, busque a verdadeira alegria. E a verdadeira alegria está em Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador de pecadores. Somente o nosso Senhor, somente o nosso Criador pode verdadeiramente nos preencher. E esse preenchimento e essa verdadeira alegria está na salvação em Cristo Jesus. Busca o Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 29, pensando nessas palavras que nós ouvimos. Que Deus os abençoe a todos vocês.